Olá, está começando mais um Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Segundo a ONG Transgender Europe, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. O trabalho que a gente apresenta hoje fala sobre a vida dessas pessoas, dos preconceitos às alegrias. Vamos assistir a primeira parte do doc Transgêneros, a vida além da identidade. Roda aí. Às vezes eu sinto como se eu não tivesse encaixado no grupo, porque eu tava com medo. O povo me chamava de sapatão, de transição de sexo. Eu me considerava gay. Ninguém sabia, era tipo um segredo. Eu me sentia diferente. Em relação ao meu corpo, eu sinto que ele está errado. Eu sou heterossexual. Eu sou mulher. Eu passei a me identificar com o sexo masculino, pelo que eu consigo me lembrar desde meus 4 anos de idade, que é quando começam as minhas memórias. Aos 7 anos de idade, eu fazia escolinha de futebol no meu condomínio. Toda vez que eu ia pra aula, eu tomava banho e pro banheiro eu levava uma cueca que meu primo tinha esquecido em casa. Então toda a aulinha de futebol eu ia de cueca, eu não ia de calcinha, porque era o momento que, eu tinha pra ser um menininho. Mesmo que o professor, me fizesse um treino diferente pra mim do que pros meninos, era um momento que eu tinha pra ser um menino. E que ninguém sabia, era tipo um segredo. Com 4 aninhos eu lembro de perceber que, diferentemente do meu irmão, organizar a identidade de gênero, né? Perceber a figura da minha mãe era uma figura que organizava a minha identidade, era um espelho muito forte. Então eu lembro que com 4 anos eu interpelei ela, falei, mãe, eu acho que quando eu crescer eu vou virar a Daniela Mercury. E ela não reagiu bem. Lembro de uma vez que eu era da creche, ficava os meninos num canto, as meninas no outro, as meninas podiam brincar com as bonecas, com as perucas, com tudo, e os meninos já brincavam com carrinho, com boneca, com bola, etc. Aí se juntavam os dois. Uma coisa que me marcou naquela época, que eu queria colocar peruca na cabeça, aí a professora falou que eu não podia colocar peruca na cabeça. Com 12 anos eu assisti um programa na Rede Bandeirantes, que era sobre as transexuais que faziam programas. Era o Otávio Mesquita, que ele apresentava o programa, aí ele ensinou como se hormonizar lá no programa. Aí eu falei assim, não, é isso que eu quero. Eu lembro de uma cena que eu e o Eric morávamos em um sítio com meu pai e a minha mãe, aí ele falou pro meu pai, eu sou homem, né, perguntando. Aí meu pai falou, não, homem é seu irmão mais velho, se referindo ao outro. Aí eu falei, eu, né, pai? Aí, isso eu acho que é o que ficou mais marcante. Eu deveria ter uns 3, 4 anos no máximo. Desde sempre, não sabendo da existência de pessoas trans, ou mesmo de identidade de gênero, que criança não tem acesso a esse tipo de informação, mas sempre me sentindo mais ligado ao universo das coisas tidas como masculinas, brincadeiras, roupas. Transgênero é toda e qualquer pessoa que tem um conflito com o modo como a nossa cultura define os comportamentos de gênero, os papéis de gênero, segundo o sexo genital que é atribuído à pessoa ao nascer. Essa parte biológica, né? A gente define como macho um corpo que tem pênis, que tem pelos, que tem que vai ter uma puberdade masculina.
e a gente que tem cromossomo XY, e a gente define como fêmea um corpo que tem mamas, que tem vagina, que tem cromossomo XX e assim por diante. Então, as pessoas que têm um conflito com essa disposição cultural são as pessoas que transitam de um gênero ao outro, são as pessoas transgênero. Ainda não existe nenhum estudo ou uma avaliação específica que vai dar para a gente prever. Não dá para prever. Mas existem alguns indícios, né? Os indícios que a gente usa para pensar, existe uma maior chance dessa criança ser persistente, a intensidade da identificação com o gênero oposto ou com outro gênero. A gente vê que assim, aumenta a chance da criança ou adolescente serem persistentes se existir um desconforto muito intenso com o corpo, com os genitais, ou com não ter a genitália ou órgãos ou os caracteres sexuais desejados e identificados. As atitudes que me diferenciavam do gênero ao qual falavam que eu pertencia eram, principalmente na infância, as brincadeiras, as roupas, a forma de agir, que não era considerado pertencente ao gênero feminino. Eu sempre brinquei muito de futebol, de lutinha com o meu primo. Nunca gostei de usar saia, vestido, rosa. Sempre foi bermuda, camisetão, chuteira no pé, machucado, disparado pelo corpo inteiro. Sempre gostei mais dessas cores consideradas masculinas. Às vezes eu acordava, às vezes eu esquecia completamente e falava, ai meu Deus, tem que tomar banho. E aí eu me deparava com aquilo. Então foi cada vez mais ficando quando você... Porque eu acho que decidir fazer a transição já é um indício de que as coisas estão muito, que você não aguenta mais viver naquele corpo. Me escondi até os meus 18 anos. Eu não contava pra ninguém que eu era uma transexual ou Na época não existia transexual, não existia quase nem travesti se falava. Tá certo que eu não sou tão velha assim, né? Mas no meio que eu vivia não existia. Então eu me considerava gay. Aí eu não contava pra ninguém. Não contava pra ninguém. Mas quando eu completei 18 anos, que eu arrumei meu primeiro emprego, aí foi tudo tranquilo. Porque aí eu pensei, se eu empregada, eu posso me bancar, né? Aí eu contei pra todo mundo. Eu sei que as pessoas trans, de um modo geral, se manifestam, quer dizer, a transgeneridade se manifesta desde a infância. Não foi no meu caso. No meu caso deu-se diferente. Eu acabei descobrindo a transgeneridade de forma tardia, depois de aceitar a homossexualidade. Muitos dos casos de identidade de gênero vêm acompanhados de outras patologias, porque como o sofrimento é muito grande, eles têm quadro de ansiedade, eles têm quadro de depressão, alguns têm transtornos de personalidade. É muito raro você pegar um indivíduo que tenha só a questão de gênero, né? Então a psicoterapia vai trabalhar nesse sofrimento, vai trabalhar nas questões do preconceito, né? Essas pessoas vivem muito preconceito. Aos 15 anos foi quando eu contei para minha mãe, na verdade primeiro foi para uma amiga que me ajudou a contar para minha mãe como eu me sentia. Mas 4 anos antes eu já me identificava como menino. Eu levei esses 4 anos trabalhando isso comigo, procurando entender o que estava acontecendo e tudo mais. E só depois eu fui forçado a contar para minha amiga. Foi uma situação que eu estava sozinho com a minha mãe, ela falou, quero saber o que está acontecendo. Eu falei, então mãe, eu sou homem e transexual. E comecei a explicar para ela o que era, né? Ela ficou bastante preocupada também por preconceito e etc. Mas ela falou, se vocês são assim, entre aspas, não tem jeito, então tudo bem, pra mim vocês não deixam de ser os meus filhos. Então foi uma situação bem tranquila. Nosso pai, ele não dialoga sobre isso, nunca pediu para conversar sobre, ele sabe, mas é que ele sabe, mas finge que não sabe. E de outros membros da família, ninguém também nunca chegou para conversar com a gente sobre isso. O resto da família ficou limbo, meu Deus, como elas estão diferentes, mas ninguém tem coragem de chegar e perguntar algo ou confrontar. A minha madrinha saiu muito atordoada, minha mãe teve uma reação muito enérgica. Por algum motivo voltamos a nos falar, né, pontualmente. Ela mandava mensagens, pedia.
E aí, quando a gente se mudou para esse apartamento, eu mudei de celular, né? E aí ela, minha mãe estava precisando de um celular novo, dei o meu celular antigo para ela. Ela veio aqui e me viu, né? Ela tomou um susto porque eu estava com um sutiã sem bojo, né? Uma blusa marcada bastante, aí já parecia um pouco seio. E muito mudada, né? Ela, quando entrou aqui, ela me olhou assim, ela tomou um susto, aí a gente teve uma conversa definitiva. Ela falou, vou tentar. Parece que depois ela conversou com amigos, ela é enfermeira, conversou com amigos que já trataram, né, do caso, ficou mais tranquila, entendeu melhor a questão trans. A mãe tem mais propensão a aceitar, né? Porque a mãe não quer que o filho sofra, eu sinto isso. O pai não quer que o filho sofra, mas ele fica meio se debatendo ainda um pouco mais. Mas no geral, os dois aceitam. Só que a família nuclear, mas o avô, a tia, o primo, né, as famílias que estão ao redor têm muito mais dificuldade, porque não estão no dia a dia com o fenômeno, né, não estão vivenciando, não vem a dor, né, tem algumas crianças que se mutilam, né, tem crianças que começam a desenvolver problemas de fobia social, né. Então, essas crianças enfrentam vários problemas da sociedade. Elas têm que estar fortes para conseguir transitar por esses problemas, seja na família, ou na escola, ou na rua. A única pessoa que foi mais dura com a situação, não é bem a palavra, mas foi a minha bisa, que ela tem 77 anos de idade. Minha mãe disse que foi por causa da criação dela e tudo mais. A gente brigava muito, muito. Eu ia na casa dela, era oi e a gente já começava a brigar. Ela fazia questão de me apresentar para todas as amigas dela que passavam na rua. Só que ela não me apresentava como Lua, ela me apresentava como Luara. E isso me deixava bravo. O uso do nome social começou no Brasil há mais ou menos uns 10 anos. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo autorizou as pessoas usarem. E depois disso, escolas, repartições públicas, etc. Né? Eu já faço utilização do nome social no meu emprego por um decreto do CASAB. Estou com um processo de mudança de nome e de sexo na justiça. Então, um processo super enrolado. O juiz pediu um parecer para o Ministério Público, que foi negado, porque o Ministério Público pediu a cirurgia de mudança genital. Só isso, só que eles querem para deixar eu mudar de nome. Então, logo que eu entrei no IED, a assistente social que nos acompanha nos indicou para o Núcleo de Diversidades da Defensoria Pública do Rio. Fui muito bem acolhida e consegui movimentar um processo. Ele foi bem distribuído. Em maio de 2015 eu abri o processo. Em dezembro eu consegui uma sentença. Infelizmente foi uma sentença parcial, porque a juíza fez um acordo comigo. Ela entendia que eu era uma mulher socialmente, então ela me deu a mudança do nome, mas ela não autorizou a mudança da informação de sexo no registro. E ela disse, assim que você fizer a cirurgia, a gente atualiza isso. Hoje em dia, o judiciário ainda tem uma certa resistência em autorizar a mudança do sexo sem a cirurgia. Mas nós já temos muitos casos, muitos mesmo, em diversos estados da federação, que nós obtivemos a mudança do nome e a mudança do sexo sem a cirurgia. Mas alguns juízes ainda são refratários à mudança do sexo sem a realização da cirurgia. Eu operei em junho e julho, acho que foi em junho. Em dezembro eu já estava com meus documentos todos em mãos. Quando eu quis trocar meu nome, eu troquei para Alessandra. Aí já tinha Alessandra, aí o povo já me chamava pelo outro nome. Aí toda vez que me chamava, aí eu falei assim, ó, todo mundo que me chama pelo outro nome, eu não vou responder. E se persistir, eu simplesmente vou ignorar a pessoa. Aí tipo assim, o povo começou lá, aí uns tinham restante de me chamar de Alessandra. Aí falou, vou inventar um apelido pra você, como colocou Leca.
Eu entendo que a adequação do nome do gênero da pessoa na documentação é sim um direito da personalidade, né? A pessoa tem o direito de ser conhecida como ela realmente é, né? E a forma com que está no documento, a forma constante no documento pode ser que não represente essa pessoa. E não é uma cirurgia que vai modificar o gênero da pessoa. O gênero ele é algo construído, não é? Por isso que se fala do princípio da autodeterminação, da autonomia. A pessoa é quem sabe quem ela é. Eu não estou colocando que as pessoas têm um sofrimento, mas grande parte das pessoas tem um sofrimento importante por causa do gênero, né? É algo que elas tiveram que guardar para si, depois o mostrar é muito difícil, depois como é que você se relaciona com pessoas tendo um pênis, sendo uma mulher, e aí com medo de... E tem gente que quer que use o pênis, ela não quer usar ou quer usar. Então tem tantas questões envolvidas que eu acho muito importante, sim, passar por um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. E para conversar melhor sobre esse tema, recebemos Maiara Reinaldo e Maíra Menechini, jornalistas formadas pela Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigada pela presença, menina. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Gente, para começar, por que vocês escolheram esse tema? O nosso grupo ele era um grupo bem diverso, né? Cada um gosta de uma área do jornalismo. Então foi uma escolha nossa pegar um tema que fosse de relevância social. Então a gente começou a procurar algo que agradasse mais todo mundo pra gente tratar. Não foi unânime, né, a princípio. No começo alguns ficaram meio assim, mas depois foi um gosto de todo mundo. Todo mundo aceitou e aí a gente começou o processo de pesquisa, estudar e aprender, porque era muito novo. A gente sabia muito o básico, então na verdade a gente percebeu que a gente nem sabia depois, né? Meninas, como vocês chegaram aos personagens? Um deles é a cartunista Laerte. Como vocês chegaram nela? Todos os personagens a gente achou através do Facebook, a Dani foi por notícias na internet, porque os alunos dela fizeram uma vaquinha. Então todos foram pela internet. A Laerte, como ela tem uma agenda muito difícil, a gente contatou ela através do e-mail. E tanto é que ela foi uma das últimas entrevistadas, porque ela falou, olha, não dá, essa semana não dá, esse fim de semana não dá. Foi bem corrido. A gente sentiu que teve uma resistência dela a princípio, porque... E a gente acredita também que pelo fato dela já ter falado muito sobre isso. Ela mesma, em um momento, fala isso pra gente. Eu já falei muito sobre, mas a gente entende que ela tem um peso por ser pessoa pública e pela trajetória dela, né? Até se descobrir e se assumir trans. Então, por isso que a gente fez muita questão de insistir nela. Até porque o descobrimento dela foi tardio, né? Primeiro ela se aceitou como homossexual, depois transgênero. E esse trabalho quebrou algum preconceito de vocês? Fez vocês aprenderem mais sobre o que é o trans? Acho que é o meu maior orgulho, assim, falar que a gente cresceu muito como pessoa. A gente cresceu como profissional, foi um trabalho de conclusão de curso que eu tenho muito orgulho, mas acima de tudo, eu acho que fez da gente pessoas melhores. Não estou falando só de mim, nem da Maiara, eu estou falando do resto do grupo, das nossas famílias que foram expostas a essa percepção que a gente estava descobrindo e que a gente compartilhava, e que eu acho que chegou às pessoas que assistiram também, né? Porque a gente percebe que tem muito preconceito que a gente nem sabe que tem. A gente se acha no direito de julgar o outro, de questionar o outro pela orientação sexual, pela identidade de gênero. E o que é isso no meio de tanto sofrimento que essas pessoas passam só para elas serem quem elas querem ser? É só para elas existirem como indivíduo, sabe? Então isso foi muito forte pra gente, da gente ler e acabar as entrevistas. Eu acabei entrevistas emocionada. A da Dani, a do Luan, eu chorei de verdade, porque foi um choque, assim, de realidade. E da gente decupar e sentar junto e falar, nossa, olha aquilo que fulano falou, olha o jeito que fulano colocou tal questão que a gente nunca nem parou pra pensar. Então foi... E são frases que eles escutam no dia a dia, que aquilo traz um sofrimento tão grande pra eles. E fazendo as entrevistas, a gente foi quase um dia a dia com os entrevistados. Então a gente fala, nossa, olha o tanto que essa pessoa sofre por não poder ser o que ela quer, o que ela realmente é. É tão fácil, né, pra gente, que já nasce. Exatamente. É verdade. Meninas, o papo tá muito legal, mas o Espaço Universitário vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí.
de volta com o Espaço Universitário, hoje falando sobre a vida de pessoas trans. Está curioso para ver a segunda parte do doc? Então roda aí, Transgêneros, a vida além da identidade. Eu acabei me relacionando com alguns rapazes e não foi feliz, porque essa questão sempre aparecia. E uma vez, né, acho que a gota d'água foi em abril, quando eu me relacionei com um menino e uma relação de carnaval, né? Não era mais carnaval, mas estava naquela interação, uma relação de night. Conheci um menino que é até próximo do meu círculo social. A gente interagiu e depois eu tive que contar e ele falou, olha, você é linda, adorei ficar com você, mas isso é um limite. Fiquei pensando nisso, eu falei assim, não, é uma gota d'água. Era louca de vontade de ficar com um rapaz. Aí ele falou assim, não, nunca vou ficar com um homem. Aí eu falei assim, tá bom, fiquei quieta. Eu não tinha problema com meu pênis, eu não utilizava meu pênis. Mas eu não tinha problema nenhum com ele, porque eu sempre fui muito bem resolvida com o meu corpo. Eu sempre tive na minha mente que, tipo assim, se eu nasci daquela forma, era pra algum propósito. Que eu ainda não sei o que é, quem sabe foi por causa da cirurgia. Eu penso sobre a cirurgia o seguinte, que dentro da ansiedade que as pessoas têm em relação a transformar seus corpos, subsiste ainda muito de uma noção tradicional de relação entre sexo genital e gênero. É como se a pessoa quisesse se sentir mulher ou se sentir homem da forma tradicional. Portanto, a transgeneridade deixa de ser uma transgressão, uma quebra da cultura de gênero e passa a ser um reforço dessa cultura de gênero. Agora, as formas que existem de expressão da transgeneridade são infinitas. Então, se a pessoa sente a necessidade no seu corpo de modificações a serem feitas, é preciso fazer. Foi sensacional começar a tomar os hormônios. No dia eu estava muito nervoso, porque eu tinha medo de que os exames dessem que eu não poderia usar, que eu tinha alguma coisa que eu nunca ia poder usar. E aí eu estava muito nervoso. Aí ela falou, não, você pode usar. Aí eu, tá bom. Aí ela passou o negócio, aí eu saí da sala. Aí a gente foi tentar pegar no próprio Instituto da Criança, não tinha. Aí eu já entendi isso, eu falei, não vou tomar hoje, lascou, não vai ter em lugar nenhum. Aí a gente parou, na primeira farmácia que a gente parou, eu comprei. Aí eu tava tudo bem, não vou chorar, não vou chorar. Quando ele colocou a injeção, eu já comecei, meu Deus do céu. E eu não tava chorando de dor, tipo, minha mãe falou, tá doendo tudo isso? Eu, não, é que eu tô, tipo, pensando em tudo e como eu queria isso. É um perigo se hormonizar sozinha, é um perigo de câncer, tem várias doenças que podem causar. Aí eu não sabia me hormonizar, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu comecei a me hormonizar com 15 anos de idade. Eu juntava dinheiro para comprar meus hormônios, tomava meus hormônios escondida e foi assim que eu comecei com o processo. Pela nossa legislação, a gente tem que tratamento hormonal pode ser feito a partir de 16 anos. O tratamento não é importante para a cirurgia. Na verdade, é importante para o indivíduo exatamente para ele mudar as características dele. Né? Então, o tratamento hormonal ajuda na mudança das características. É claro que uma vez já formada as características, nem todas a gente consegue mudar completamente, mas consegue melhorar. Então a gente, por exemplo, inibe a produção de testosterona, né, do hormônio masculino, para usar um pouco mais de hormônio feminino, para mudar a distribuição de pelo, a implantação de cabelo muda um pouco, muda a redistribuição de gordura, aumento de mamas, né? Ou caso contrário, a gente usa a testosterona, né, para ter um resultado masculino, para ter essas características masculinas.
Pra mim, eu acho que mais o reconhecimento social mesmo, que aí você começa a voz... é um menino, mas, tipo, ele tem voz grossa e os trejeitos do rosto também mudando, mas esse reconhecimento social é bastante importante, até porque o meu período de transição foi dentro da faculdade. Então no primeiro semestre eu era fulana e no segundo semestre eu já era o Vitor, mas tipo, todo mundo olhava, ah, você está louco, isso nunca, não vai ser uma possibilidade. Eu acho que o momento mais significativo foi o início mesmo. Eu lembro sempre do momento em que eu olhei meu corpo depilado no espelho e senti uma emoção única. Era o meu corpo que eu sempre tinha visto, não tinha nenhuma modificação estrutural, anatômica, nem de volumes, nada. Eu só estava vendo o meu corpo despido daquela roupa de pelos. E como isso foi impactante para mim. E eu falei assim, eu não vejo 2016 assim. Eu vou fazer a minha cirurgia. As minhas amigas, isso, amiga. Mas era um projeto audacioso, caro, distante. Mas eu fui pesquisando, né? Eu a princípio pensei, eu preciso fazer na Tailândia, mas depois eu imaginei que seria muito difícil para mim ir viajar para a Tailândia, depois voltar. Para a maioria dos transgêneros, a cirurgia é importante, porque se eu tivesse um pênis, eu ia ficar em dúvida o que aquele pênis está fazendo ali, né? Não em dúvida sobre a minha identidade de gênero, mas aquilo é uma coisa que não é da mulher, é do homem, né? Então, se eu me percebo uma mulher e nasci biologicamente um homem, eu tenho que adaptar isso, porque aquele pênis me gera muito sofrimento. Cirurgia é uma conquista da modernidade. Recentemente apareceu um filme chamado Garota Dinamarquesa que conta o que foi a primeira cirurgia conhecida, né? Então ela é a realização ela é um gesto no sentido da transgeneridade, da construção de uma transgeneridade. Eu conheço muitas pessoas que fizeram cirurgias e se sentem felizes. Poucas pessoas que eu saiba, né, ficaram insatisfeitas com a cirurgia. No mais das vezes é uma coisa que atende a desejos delas. E atualmente existe a técnica cirúrgica para atendimento dessa demanda, tem se aperfeiçoado, tem sido cada vez mais com menos riscos e com mais segurança. Mas ainda é um procedimento muito complicado do ponto de vista de atender a toda a demanda que existe na saúde pública por cirurgias. Então aí como o SUS é muito complicado em questão de cirurgias, né, que ele não dá conta da demanda que tem até por um problema que é de gestão e de falta de interesse do Estado, né, em questão dessas políticas para pessoas trans na área da saúde. Então a ideia realmente era pagar a cirurgia de alguma maneira. Aí isso gera uma decisão que seria quando eu tiver o dinheiro, eu vou lá e faço e ponto. Então gera uma coisa bastante esperada. Quem almeja a cirurgia de readequação genital, a cirurgia de mudança de sexo, apesar desse nome não ser correto, é um nome consagrado popularmente. Existem algumas regras em que a pessoa precisa, para fazer essa cirurgia especificamente, precisa ter 21 anos, ter um acompanhamento por uma equipe multidisciplinar que envolve psicólogo, psiquiatra, um endocrinologista, um assistente social e, por último, um cirurgião para fazer a cirurgia. E, além disso, não pode ter nenhum tipo de doença ou transtorno, principalmente psiquiátrico, que possa influenciar nesse processo ou atrapalhar esse tipo de avaliação. Fiz prótese de silicone e a cirurgia de resignação sexual. Eu me senti realmente operada depois de uns 2 meses. Quando eu consegui me olhar no espelho, estava tudo bonitinho.
Eu não posso falar que ainda atendeu todas as minhas expectativas, que eu ainda não tive minha primeira relação sexual. Fazem 3 anos que eu fiz a minha cirurgia e eu ainda não encontrei ninguém pra mim ter essa experiência. Aí quando eu encontrar, vai atender todas as minhas expectativas, mas por enquanto não. Conversei com algumas amigas minhas, né? E elas falaram: Dani, por que você não pede ajuda para pessoas que são do seu círculo social, que entendem a sua necessidade? Como é que a gente faz? Vamos passar nos nossos amigos em comum, que podem te ajudar. E elas falaram: grava um vídeo, faz um texto. Elas mesmas fizeram, né? Mas a gente fez um texto a 6 mãos. Cada vez mais eu tenho sentido a necessidade de passar pela cirurgia de redesignação sexual. Por tudo isso, eu não tenho outros meios e outros recursos a não ser vir pedir para que vocês ouçam esse vídeo e que doem o que puderem, caso se sensibilizem, caso entendam que a causa é justa. Eu vi o vídeo, tomei conhecimento dele. No dia seguinte, na aula, durante a aula dela, eu conversei com alguns amigos meus, perguntando se eles tinham visto o vídeo. Nenhum deles tinha visto ainda, eu mostrei para alguns deles. E aí me veio à cabeça uma ideia, alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudar. E aí, junto ao Paulo, um amigo meu da mesma sala, eu falei que a gente podia fazer uma rifa. Foi indo. E aí depois eu descobri que tinha um movimento maior do Colégio de Aplicação do Grêmio, né? Fazendo também arrecadação, o setor arrecadando uma série de surpresas boas. Os meus alunos queridos, imagina, organizando isso, né? Durante, acho que foi um mês, mais ou menos, de arrecadação, a gente vendeu em atividades extracurriculares na escola, para pais, para professores, para alunos. Todos se prontificaram de ajudar. Isso é muito emocionante. A sensibilidade, né? Quando você é educadora, você pensa que você está transformando as pessoas de alguma maneira, principalmente quando você tem compromisso com pautas políticas, né? Com a transformação da sociedade de modo geral. E aí depois eu descobri que o Grêmio, que o setor, quer dizer, vários agentes do trabalho se organizaram para me ajudar. Isso não tem como dimensionar. Eu vi a situação dela e eu me coloquei no lugar dela e achei que seria muito bacana se um aluno meu, algum grupo de alunos, assim, tomasse alguma providência para tentar me ajudar de qualquer maneira que fosse. Já que é uma cirurgia que não tem um caráter puramente estético, é uma cirurgia com um objetivo reparador, de ajudar na saúde dessa pessoa. Então isso a gente ainda tem um custo muito alto aqui no Brasil, principalmente relacionado ao custo hospitalar, devido ao tempo de internação da cirurgia, a duração da cirurgia, que é uma cirurgia muito longa. Então, o custo ainda aqui no Brasil, ele gira pelo menos em torno de uns 40 mil reais, o custo total da cirurgia. Meu foco é o tratamento das mulheres trans. Aqui no Brasil, ainda para a cirurgia de transgenitalização, em homens trans ela ainda é considerada uma cirurgia experimental. Então, cirurgia de readequação genital nesses homens só pode ser feita em protocolos de pesquisa. Outras cirurgias, como por exemplo a retirada das mamas, não segue essa regra. O momento mais feliz foi após a realização da mamoplastia masculinizadora e nem exatamente depois do processo operatório, mas quando eu tirei o colete pós-operatório a primeira vez e a sensação de andar com a camiseta e só o corpo e não ter nada além disso e colete, etc, para esconder. Foi assim, tipo, maravilhoso, uma sensação ótima. Eu tive vários momentos felizes depois disso. Eu não sei explicar, mas acho que se eu fosse falar, seria o dia que eu falei pela primeira vez, o dia que eu cortei o cabelo, a primeira vez que eu comprei roupa na seção masculina e o dia que eu usei o hormônio. Acho que foram esses 4.
foram fases diferentes da minha transição. Sem falar os outros, né? Que eu tava com os amigos, que eu passei que eram com a família. O dia do meu aniversário, que foi o primeiro ano do Lua, que aí fizeram um bolo e colocaram a vela de 1 ano. Então tem vários, sabe? Não tem um só. O momento mais feliz da minha vida até agora foi ter realizado essa cirurgia. Ai, meu corpo representa minha morada, é meu santuário. O corpo de uma pessoa é o nosso santuário, né? É óbvio, né? É um mecanismo mais poderoso de expressão da nossa identidade, dispositivo que a gente tem de expressar, e é onde a gente vive, né? Onde é o nosso lugar de acolhimento. Então, tê-lo e se apossar do seu corpo da forma como você quer, como você precisa, não tem preço. É empoderador. Continuamos conversando com as jornalistas Mayara Reinaldo e Maíra Menechini, autoras do trabalho. Meninas, muitos dos personagens comentaram sobre as dificuldades que eles enfrentaram ao longo do tempo e tudo mais. Vocês acham que esse assunto é bem debatido entre as crianças e adolescentes hoje em dia? Eu acho que hoje está muito mais aberto com os adolescentes, né? Por exemplo, a nossa geração já não era tão aberto assim. Sim. Hoje se fala muito mais, tem muito mais programas, tem muito mais coisas na internet também. Mas eu acredito que a próxima geração vai falar muito mais abertamente disso do que a nossa. E que é um processo, assim, não é território ganho, na verdade, né? Eu acho que tem muito o que ser conquistado, sabe? Porque a gente fala, mas tem que ver o que é que a gente fala, que tipo de informação que chegam às pessoas, para a gente conseguir cada vez mais ir quebrando os preconceitos. Eu acredito que talvez uma criança trans hoje sofra um pouco menos do que os nossos personagens que já eram adultos, porque hoje uma criança trans, ela já tem muito mais referências do assunto, ela já tem mais onde buscar as informações para perceber o que ela é. Agora, dizer que a gente diminuiu e que tá, eu acho que estamos no processo. É muito cedo para falar que não tem preconceito, que as pessoas estão com a cabeça aberta. Mas eu acho que assim, faz 1 ano que vocês se formaram, né? Isso. Nesse 1 ano já mudou muita coisa. Muita coisa. Já tá bem mais aberto. Vocês já viram algum tipo de preconceito na rua contra pessoas trans? Eu não tive nenhuma experiência, a Maíra teve. Assim, diretamente também não tive. Já vi com um amigo gay, a gente andando na rua, ele tava com óculos rosa, aquela coisa das pessoas olharem torto. E quando a gente estava no processo do documentário, eu estava fazendo aula de direção, e aí o meu instrutor, ele comentou, eu comentei o que era o tema do TCC, ele fez assim, eu acho que isso é invenção de moda, né? Não tem nada a ver, falta de Deus e de não sei o que. Eu falei pra ele, você acha mesmo Assiste que o doc. Você acha mesmo que alguém vai inventar uma moda que te exclui socialmente,
que faz você vivenciar o preconceito ali na pele, no dia a dia. Você acha que alguém vai inventar uma moda dessa, sabe? Acho que não é a palavra. Isso me doeu, porque como eu tava no processo ali, no dia a dia, com as pessoas, me doeu muito. Eu fiquei muito chateada. né? Meninas, esses assuntos que vocês abordaram no doc de vocês, como mudança de sexo, a mudança do nome e a humanização, foram surgindo entre as conversas com personagens ou a pauta já estava feita? Já estava feita a nossa pauta. Hoje tem muito mais coisa na internet sobre o assunto do que na época que a gente fez o TCC. Então não tem um livro específico disso. Tem alguns livros que abordam o tema da sexualidade, mas específico disso não. Então a gente já, antes de fazer as pautas, das gravações, a gente estudou muito sobre todo o processo, tanto quando você precisa procurar o psiquiatra, o psicólogo, o médico para fazer a mudança de sexo. Então a nossa pauta já estava toda feita. E a nossa pauta, ela foi a base para o roteiro, porque a gente dividiu a pauta em blocos. Então a gente fala da infância, a gente fala da hormonização, a gente fala da cirurgia, da aceitação. Então a pauta era separada em blocos que depois a gente reproduziu no roteiro. Então foi um ganho para a gente já ter feito uma pauta que era bem estruturada. Como a gente pesquisou e estudou muito, assim como a Mayara disse, bastante, né? Facilitou, porque depois na hora do roteiro a gente já tinha os blocos mais ou menos separados. Nossa, isso ajuda muito, porque a hora da edição é complicado. Conta muito. Vocês têm alguma história legal que aconteceu nos bastidores para contar pra gente? Ah, é legal, a gente tava até brincando. Não sei se tem histórias muito legais, mas perrengues vários, né? Todas as entrevistas. A gente lembrou de uma gravação com o Luan. A gente precisou fazer mais de uma, porque o primeiro dia, a nossa ideia era gravar em lugares que tivesse identidade com os transgêneros. Não necessariamente na casa deles, porque a gente sabe que nem todo mundo se sentiria confortável. E o Luan era um caso, e aí, eu gosto muito de frequentar a Roosevelt, vamos na Roosevelt. E a gente foi até lá. Ideia errada. No dia da gravação, primeiro que tinha uns cachorros latindo, e toda vez, entre as perguntas, os cachorros latiam. Aí depois, na hora que tava indo, que os cachorros deram uma acalmada, começou uma manifestação. Nossa. Fora isso, pessoas de olho na câmera, no equipamento. Ou seja, acabou. Não fez nada legal. E outra história bem legal é que a gente foi até o Rio de Janeiro para entrevistar a Dani, porque a Dani é uma professora carioca. E ela não decepcionou em nada, gente, porque a gente olhava o perfil dela e falava, vale a pena fazer o investimento de ir até o Rio de Janeiro. Era uma história muito boa para ficar de fora. Sim. Não poderia deixar fora, né? Essa foi uma história muito legal, de ter ido até lá. Ela recebeu a gente super bem e foi muito legal. Muito fofa, né? Legal. Muito. Meninas, infelizmente o nosso tempo acabou. Vocês querem deixar algum contato? Claro, vou deixar meu e-mail, que é Mayara com Y, Reinaldo com I, tudo junto, @hotmail.com. Você, né? O meu é mairamenekini@gmail.com. Meninas, obrigada e parabéns pelo trabalho de Parabéns, ficou muito bom. Obrigada pelo convite. É sempre bom poder falar do nosso trabalho. E se você, assim como elas, também tem um trabalho audiovisual, manda aqui pra gente. Quem sabe você não vem aqui apresentar o seu. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook no endereço facebook.com/espaco universitário SP. Tchau. Tchau, gente.